Sabe aquela sensação de que a vida espiritual tá seca? Meio como um deserto? A nossa conversa de hoje vai mergulhar fundo exatamente nisso, usando as ideias do livro Fluir no Deserto. A gente vai descobrir uma promessa super poderosa, a de que até o lugar mais árido pode sim ser transformado por um fluxo de vida repentino e, uau, abundante. Olha, o nosso ponto de partida é essa imagem do Salmo 126. É uma imagem antiga, mas com uma força incrível. E não é um pedido qualquer, não. É um clamor, um pedido por uma restauração que seja tão dramática, tão súbita, quanto aquelas enchentes que simplesmente aparecem no deserto do Négueb. Uma mudança que, aos olhos humanos, parece impossível. Mas vamos trazer isso para a nossa realidade. O que essa cena de um deserto sendo inundado milhares de anos atrás significa de verdade para o nosso dia a dia? Como é que essa metáfora se traduz numa experiência real de renovação hoje? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que essa imagem é muito mais do que só uma poesia bonita. Ela representa uma promessa real, uma promessa do mover sobrenatural de Deus. E o que torna essa imagem tão fascinante é o fenômeno em si. Pensa bem, o Negueb é um lugar definido pela secura, pela aridez. Mas de repente, do nada, rios furiosos aparecem onde antes só tinha poeira, trazendo vida, trazendo fertilidade. É um retrato perfeito de como o Espírito Santo pode agir, de um jeito inesperado, com um poder avassalador, transformando o que era estéril em pura abundância, quase que da noite para o dia. E essa não é uma ideia isolada, sabe? A Bíblia reforça esse padrão várias vezes. Isaías, por exemplo, conecta diretamente a imagem da água na terra seca com o derramar do Espírito. A mensagem é clara, é consistente. Existe uma promessa de que a sede vai ser saciada e o que está seco vai ser inundado. Ok, então a promessa é poderosa, a gente já entendeu isso. Mas e aí, será que é só sentar e esperar? Não mesmo. Se a chuva está prometida, o nosso trabalho é preparar o terreno para poder recebê-la. A analogia do agricultor aqui é perfeita. Nenhum agricultor fica só olhando para o céu, esperando a colheita aparecer do nada. Pelo contrário, existe todo um trabalho de arar a terra, de semear, de cuidar do solo. Da mesmíssima forma, um coração precisa ser preparado, com intenção, para receber esse fluir de Deus. É um processo ativo. E como é que se prepara esse terreno, então? Com o que a gente pode chamar de semeadura espiritual. E não é uma coisa só, mas um conjunto de atitudes. Dízimos e ofertas, por exemplo, são sementes de confiança. Servir com os nossos dons é semear propósito. Orar e jejuar, isso ara o solo da nossa sensibilidade espiritual. Cada uma dessas práticas é um ato de fé, que vai preparando o caminho para a chuva chegar. E para deixar isso ainda mais prático, mais tangível, olha só esse modelo de oração de 15 minutos. É uma ferramenta simples para ajudar a criar um hábito consistente. Começa com gratidão, passa pela confissão, pelo pedido de renovo e termina com o passo que talvez seja o mais importante de todos, o silêncio para ouvir. É nesse espaço que o terreno do coração realmente se abre. E por que todo esse esforço? Por que tanto foco no coração? Provérbios nos dá a resposta definitiva. Porque o coração não é só um órgão. Espiritualmente falando, ele é a nascente. É de lá que as fontes da vida fluem. Por isso, guardar e preparar o coração é a tarefa mais estratégica de todas. Ok, então o terreno foi preparado, a semente foi plantada. Mas e o tempo de espera? O que acontece entre o plantio e a chegada da chuva? É exatamente aqui que entra um ingrediente essencial, a perseverança. Pensa comigo. Semear exige fé, né? Afinal, o resultado não é imediato. A perseverança, então, é como se fosse a guarda-costas dessa fé durante a espera. É a decisão consciente de continuar acreditando, de continuar orando e servindo, mesmo quando o céu ainda parece limpo, sem nenhuma nuvem. É a ponte que liga a semeadura à colheita. A Bíblia constrói um argumento muito forte sobre isso. A gente começa com Gálatas, que nos dá uma garantia. A colheita vai vir no tempo certo, mas tem uma condição bem clara ali, se a gente não desanimar. Depois, Apocalipse eleva o nível. A perseverança não é só para uma estação difícil, mas é um compromisso para a vida inteira com uma recompensa eterna em jogo. E Mateus finaliza de forma categórica, ligando a perseverança até o fim com a própria salvação. Juntos, esses versículos mostram o peso, mas também a glória de não desistir no meio do caminho. Mas, na vida real, como é que se persevera? Diante do desânimo, a estratégia é o louvor e a oração contínua,
Contra a frustração pela falta de resultados, a arma é a confiança radical no tempo perfeito de Deus. Percebe? Não é sobre força de vontade, mas sobre usar estratégias espirituais ativas. E então, depois da preparação e da perseverança, o céu se abre. Chega aquele momento em que a promessa se torna realidade. E o que acontece quando as torrentes finalmente chegam? Áreas que antes eram estéreis na vida são completamente revitalizadas. A força espiritual é restaurada. E os frutos de tudo que foi semeado em fé finalmente aparecem, numa colheita que é, uau, abundante. A transformação é total, é inegável. E Deuteronômio nos mostra que esse fluir não acontece por acaso. Ele é uma consequência. A obediência, a preparação, a perseverança, tudo isso nos coloca debaixo da promessa. É como se a bênção viesse no rastro da fidelidade. Mas a chegada das torrentes, por mais incrível que seja, não é o destino final. O verdadeiro objetivo é aprender a cultivar um novo estilo de vida a partir daí. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente essa mudança de mentalidade. A meta não é ficar buscando uma única experiência de chuva, sabe? Por mais poderosa que ela seja. O convite é para a gente aprender a viver no rio, a viver num fluxo constante da presença de Deus. E como é que se vive nesse rio? Através de hábitos que nos mantêm na correnteza. Reservar um tempo diário com Deus, participar ativamente da vida em comunidade, ter um coração sempre pronto para servir e, claro, buscar constantemente a direção do Espírito Santo. São as práticas que transformam o evento isolado em um estilo de vida. Gálatas nos dá o comando e a promessa final: andem no Espírito. É o resumo perfeito de uma vida no rio. É uma caminhada contínua que nos liberta daquilo que sempre tenta nos puxar de volta para a aridez, para o deserto. E tudo isso nos leva à pergunta final. Tudo que a gente viu aponta para uma verdade muito clara. As torrentes do Espírito estão prontas para jorrar. A promessa continua de pé. A questão que fica então não é sobre a vontade de Deus, mas sobre a nossa disposição. A pergunta é: estamos prontos para mergulhar?